entranhas, e dentro de ti eu vou fazer a nação que eu tenho te dito que vai ser as estrelas, a areia do mar. Tudo isso vai ser de dentro de ti. E aquilo fortaleceu Abraão. A Bíblia diz que Abraão, depois disso, venceu a guerra dos 5 reis. E depois daquilo, houve aquele chamado lindo que nós vemos. Quando Deus lhe mudou o nome, disse que tu não mais te chamará Abrão, mas Abraão. Fez um pacto com ele. E eu achei tremendo. Depois desse dia, Deus conversa com Abraão. Depois do questionamento de Abraão de como vai ser, Deus diz assim: olha, tu não tem filhos, eu sei, mas a tua descendência vai ser tão grande, vai ser tão numerosa, e um dia elas vão ser escravas por 430 anos. Mas depois de 430 anos, depois da 4ª geração, eu vou libertar o povo da escravidão. Irmãos, Abraão não tinha filhos. Aleluia. Não tinha filhos. Estava numa terra 20 anos esperando uma promessa de um Deus que lhe apareceu, que disse: sai da tua terra, da tua parentela. 20 anos. 20. Olhou para Sara com quase 80 anos, disse: o que é que vai sair de dentro de uma mulher que já está velha? Aleluia. Os cientistas dizem que o período menstrual é só até 50. Depois dos 50, só um caso raro, uma mulher com 80, como vai dar filhos? Deus, tu é lindo. E Abraão, seguindo ali, se enfraqueceu um pouco na fé, e Deus lhe diz assim: olha, eu vou fazer um pacto contigo. Todo macho vai ser circuncidado, e a gente sabe a história. E Abraão foi pegando aquela palavra, e antes disso tudo acontecer, quando Deus estava lhe prometendo, dizendo: olha, Abraão, do teu ventre eu vou fazer, não vai ser do Damasceno Eliezer. Abraão olhou para o seu corpo de 90 anos, olhou para Sara com 80, e a Bíblia diz assim: e Abraão creu, e porque ele creu, aquilo foi imputado como justiça. Aleluia. Desde aquele dia que a Bíblia diz assim: e Abraão creu, e aquilo foi imputado por justiça, ali estava firmado, fundado, alimentado toda a esperança que Abraão tinha. Porque um homem que tem capacidade de acreditar que um homem de 90 anos e uma mulher de 80 pode gerar filhos, Deus disse assim: se não tem ninguém que acredite em ti, eu juro por mim mesmo que vou cumprir. Não existe ninguém na terra, médico nenhum, que vai acreditar que um homem de 90 anos e uma mulher de 80 vai ter filhos. E a Bíblia diz assim: creu Abraão no Senhor, e isso foi imputado por justiça. E Abraão acreditou dentro dele, dentro da sua vida, da sua esperança, que tudo aquilo iria acontecer, aconteceu. Glória a Deus. E nós vamos vendo a história de Abraão, vamos vendo que quando o anjo apareceu a Sara, Sara riu. E nós muitas vezes até criticando: Sara riu quando o anjo está lá. Você já parou para pensar? Uma mulher de 80 anos, 89 anos, tinha Sara quando o anjo lhe apareceu, e ela disse assim: nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, eu vou te aparecer e vou te dar um filho. Irmãos, 89 anos. Quantos podem imaginar uma mulher mais velha que a irmã Cirila, carregando dentro de si a promessa de uma descendência que sairia eu, você, os judeus e os islamistas? Estava dentro de uma mulher de 89 anos, a maior promessa depois da promessa da vida de Jesus Cristo, dentro de Sara. Aleluia! Nada favorecia o chamado de Abraão e de Sara. Tendo que vencer todo aquilo que eles trouxeram como bagagem de outros povos, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que aprenderam de outros deuses, tiveram que trazer dentro deles. Mas houve uma coisa que acrescentou na vida de Abraão e de todas aquelas pessoas com que Abraão se apresentava. Quando Abraão chegava junto de alguém, lhe saía aquilo que ele tinha, que era a esperança de que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Aleluia, Jesus. Quando Abraão, irmãos, quando Abraão lutou a guerra dos 5 deuses, e Melquisedeque veio ao seu encontro, e os historiadores, nós estudamos de que ali estava o sacerdote que apareceu, ninguém sabe de onde, não tem descendência, e abençoou a vida de Abraão. Aleluia. E quanto de nós muitas vezes somos igualzinhos a Abraão? Saímos da nossa terra, da nossa parentela, as pessoas nem conhecem a nossa história, ninguém sabe de onde nós vemos. As pessoas já me conhecem sobre
assim, já bonito, pronto, preparado. Ninguém conhece a minha história, ninguém conhece a minha vida, ninguém sabe de onde eu vim, ninguém sabe como eu parei aqui. Só que existe uma coisa: hoje nós estamos vivendo os tempos mais infavoráveis para que uma promessa de Deus se cumpra. Estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos desanimadores, tempo onde nós vemos mais um culto, mais uma promessa, mais uma campanha. Veio aquele pastor de Boston e disse que vão fazer uma campanha para ganhar alma, vamos fazer encontro disso, encontro daquilo, e nem saiu do lugar. Sabe por que não saiu do lugar? Falta de esperança que a gente não teve para pegar na mão e dizer: vamos fazer. Aleluia! Vamos fazer. Vamos fazer. Fala, Deus. Crer contra a esperança. Nós temos uma dificuldade muito grande para do tempo, muito caro. Se nós formos parar para olhar e ver todas as dificuldades que nós estamos vivendo, nós não temos nem capacidade de morar aqui. Se vamos olhar e analisar ao pé da letra tudo que nós estamos vivendo como povo, como imigrantes no país, e eles estão, os irmãos que viram no jornal, a pressão do Obama, vai legalizar os imigrantes, você prometeu, não, os políticos dizendo não, agora não é tempo disso, e aquela guerra, e vai, e não vai, e vai, porque nós só olhamos o lado do brasileiro. Existem 12 milhões de imigrantes pressionando aquele homem para fazer alguma coisa. E nós estamos aqui crendo contra a esperança que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele diz algumas coisas tremendas sobre Jesus, sobre o Senhor. Quando ele diz assim, a seguinte coisa: como está escrito, por paz de muita nação te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como já fossem. Você já parou para pensar o que isso significa? Crer naquilo que a gente nunca viu como se já fosse. Aleluia. E hoje a gente diz: a igreja vai encher. Amém. Deus vai te abençoar. Amém. Levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, Deus de aliança, Deus de promessa. Amém. Ó Deus. Todos nós estamos passando por um tempo difícil, meu irmão. Não é só eu, nem é só você, é a igreja do Senhor. Jesus está voltando. A Bíblia diz que os tempos, tudo aquilo que está escrito se traria a vida hoje. Só que eu tenho um desafio na minha vida: crer contra a esperança que aquele que ressuscitou, Jesus Cristo entre os mortos, é poderoso para fazer muito mais do que me abençoar, me dar um green card, um passaporte americano. Eu creio, irmãos, naquilo que o Senhor Jesus Cristo me falou. Se eu, irmãos, não acreditar naquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, de que me tem valido a minha fé? De que tem me valido a minha fé? De que tem me valido a minha esperança de crer contra a esperança de que aquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos é o mesmo hoje e sempre, se eu não coloco em prática a minha fé? Aleluia, Jesus. Paulo está dizendo a seguinte coisa: você está vendo tudo isso que Abraão fez? Não valeu de nada se não fosse pela fé. É Deus. Ele poderia ter sacrificado Isaac, ele poderia ter andado 2.500 quilômetros, ele poderia ter passado por 10 países, de nada valia se ele não tivesse fé. Aleluia. E o que é fé nos tempos que nós estamos vivendo hoje? Se nós olhamos as notícias, existem mais de 650 desempregados só no mês de março. Irmãos, como eu te falei, eu posso te dar uma lista maior do que o meu esboço de coisas e problemas que vão contra a minha fé. Ah não, eu não vou na igreja não porque as pessoas estão saindo. Ah não, eu não vou na igreja não porque estão dizendo isso, porque estão dizendo aquilo, porque estão fazendo aquilo outro. Ei, Deus por acaso está limitado aos nossos problemas e limitações como povo de fazer aquilo que Ele prometeu? Nós não estamos brincando de ser igreja, nem Deus está brincando de ser Deus. Quando Deus Ele cumpre, Ele fala alguma coisa, Ele jura por Ele mesmo para cumprir. Deus tem compromisso com eles, comigo, com você. Deus não tirou o pastor de Boston para vir aqui para encher, para sentar ali bonitinho, não. Se é campanha que nós vamos fazer, é ganhar vidas que nós vamos fazer. Mas sabe o que precisa? Da minha fé, da sua. Ninguém está pedindo nada para você, a não ser a tua esperança de acreditar que aquele que falou, Ele é poderoso para fazer.
Quando nós trazemos a irmã Nelma, e eu estava achei tão interessante de ver um dia a Geise atrás de uma pilastra e a irmã